Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos ao Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura. Em Céu Azul é Tempestade, Patrícia Xavier conta a história de Teresa, a primeira mulher que será indenizada financeiramente devido aos antepassados escravizados. Mas a personagem, que é bisneta do fundador de um dos mais importantes quilombos do interior de São Paulo, enfrenta ameaças de pessoas poderosas. Com o livro, a autora dá visibilidade a uma discussão importante no Brasil contemporâneo, a necessidade de uma política de retratação financeira com os descendentes de pessoas escravizadas. Também aborda a força da união das comunidades quilombolas na realidade atual do nosso Brasil. Vamos acompanhar então a conversa com a escritora e jornalista Patrícia Xavier sobre o livro Céu Azul é Tempestade, publicado pela Caravana Grupo Editorial. Então eu converso aqui no Autores e Livros com Patrícia Xavier sobre o livro Céu Azul é Tempestade, publicação da Caravana Grupo Editorial. Patrícia, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros, obrigado por conversar com a gente. Oi, Anderson, obrigada por me chamar, é um prazer. Patrícia, esse é um livro que fala de reparação para os escravizados, para os seus descendentes, né? Os escravizados já se foram, mas os seus descendentes estão aí e ainda sofrendo com uma realidade que ficou para eles, uma realidade de diferença social, de falta de emprego, de falta de estudo, de falta de um monte de coisas, agravado pela realidade daqueles que vieram arrastados da África para o Brasil. E aí você escreveu esse livro. Eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo com você, falando um pouquinho desse livro, o que é O Céu Azul é Tempestade e como nasceu essa história. Essa história nasceu da minha indignação com toda essa questão que você diz de desigualdade social, de injustiça. E a gente sabe que muito do que a gente vive hoje é consequência do que foi feito no passado. A escravidão ainda é uma marca na vida das pessoas, ainda mais num país como o Brasil, que mais da metade da população é negra. Então a gente vê uma necessidade mesmo de corrigir esses erros, de reparar esse passado. Então eu fui amadurecendo essa ideia. Na verdade, o livro surgiu como um roteiro para um curta-metragem. E aí terminei o roteiro no curso que eu estava fazendo com o Bebeto Abrantes no Rio. E aí a gente entendeu que seria um roteiro de um longa-metragem, porque tinha muita coisa para falar. E eu fiquei com aquela dúvida de fazer ou não essa adaptação do roteiro. Eu falei, olha, é o seguinte, eu vou escrever um livro, porque aí eu posso colocar mais texto, mais das minhas ideias. E aí assim foi nascendo, e também com muitas notícias, reportagens que eu comecei a ler sobre essa questão da reparação. Existem várias ações em diferentes partes do mundo. E ações, por exemplo, de criar uma ideia de criar um fundo de educação para crianças, ou de dar mais atenção a crédito para empreendedores negros. Eu quis falar sobre a reparação financeira justamente para acelerar esse processo, sabe? Imagina a personagem do livro, a Teresa, ela quer comprar uma terra, ela quer plantar, ela quer realizar esse sonho, assim como vários outros personagens. Então, assim, são oportunidades que foram tiradas das pessoas negras. Então, eu falei assim, eu vou criar essa ficção para a gente falar um pouquinho, debater um pouco sobre esse Brasil, esse mundo que a gente vive hoje. E você retrata muito bem no livro. Olha, é um livro curtinho, dá para ler rapidinho, mas eu não recomendo ler rapidinho porque ele é intenso, tem ali por volta de 75, 80 páginas, mas é interessante que leia-se devagar para a gente entrar na realidade da Teresa e dos filhos. E é uma realidade sofrida. Teresa trabalha como doméstica, faxineira, diarista, sofre preconceitos, né? Sempre com aquele olhar de que a negra vai roubar, a negra vai pegar alguma coisa.
O filho mais velho tem que largar a escola para ajudar, porque o pai foi embora. E o mais novo se mete em companhias não tão desejáveis. Uma realidade. Você criou uma família de ficção, mas é uma realidade, eu vou até usar aqui uma redundância, bem real. É verdade. A gente vê muito isso, né? Eu fiquei tão apegada a essa família, Anderson, enquanto eu estava escrevendo o livro, a ponto assim, eu vi a Tereza andar na minha casa, sabe? Ela estava aqui super à vontade, e eu concordo com você, assim, é um texto bem intenso, né? E mostra realmente, assim, como é ser negro numa sociedade que é racista, que é preconceituosa, né? E eu dou alguns exemplos que são muito comuns na vida das pessoas negras e que quem for negro vai reconhecer ali a situação. E eu escuto muito de pessoas que não são negras falar, nossa, eu não imaginava que isso acontecesse hoje ainda. Sabe? Da pessoa entrar numa loja e a segurança ir atrás, como acontece com a Tereza no supermercado. O filho dela que trabalha o Cido, né, o filho mais velho, que trabalha no restaurante, ele fala pro dono, né, do estabelecimento, não tem alguém que possa revezar, todo dia tem que lavar e limpar o lugar. Não, você é forte, você aguenta. Então a gente vê assim, que a sociedade ainda funciona, ou quer funcionar, não quer deixar esse resquício do que aconteceu no passado. E são situações, assim, muito comuns. E eu coloco isso no livro, primeiro porque acontece, e segundo para chamar atenção, para causar um incômodo, sabe? Porque eu acho que existe muito que a gente pode fazer, tocando na questão da reparação, mas existe também muito do que a gente pode fazer no nosso convívio diário, em sociedade, né? Então, assim, eu quis muito expor esses incômodos para a gente parar para pensar mesmo. E assim, tem sofrimento, mas essa família é uma delícia, né? Eles têm essa ligação com a comunidade, com o pessoal do Quilombo, esse núcleo familiar da Tereza, eles moram mais para o centro da cidade, mas ela é muito ligada ao pessoal que ficou, que é remanescente do Quilombo, que mora nas terras e que luta para conseguir a posse dessas terras, que a gente também sabe que é uma luta dos quilombolas no país. Tem a questão do jongo, que é onde a Tereza fica à vontade, que é onde a Tereza se conecta com esse bisavô que foi escravizado e que também é a força dela para toda essa luta pela reparação. Então, assim, é uma família que diz muito pra gente, né? Diz muito pra gente sobre luta, sobre a importância dessa luta, porque é importante reparar o que foi feito antes e imaginar, assim, que todas essas pessoas têm sonhos. Tudo que aconteceu no passado e as consequências que a gente vive hoje tiram a oportunidade dessas pessoas de sonhar e de realizar esses sonhos. Exatamente. Então, assim, exatamente. Então, assim, eu falo numa questão material, mas recebendo um dinheiro, essa pessoa vai poder fazer uma coisa que ela não conseguiria fazer rapidamente de outra maneira, porque tudo foi negado. Educação, acesso a emprego, hoje a gente vê isso. Como os negros recebem um salário menor, as oportunidades também, que são negadas porque a pessoa é negra. E as mulheres negras ainda mais. E as mulheres negras ainda mais. Então, veja, a luta da Tereza é uma luta, ao mesmo tempo, muito particular, porque ela tem essa ligação muito forte com esse bisavô, e por tudo que ele fez por quem vinha depois, né? Porque ele foi um escravizado, ele teve essa força de fugir, de ajudar a fundar um quilombo. E é claro, ela luta por ele, mas ela luta por toda uma comunidade. Ela quer ver o Nelson do Quilombo arrumar a área, ele tem um sonho de receber turistas. No Quilombo tem uma cachoeira, então ele quer explorar isso, ele precisa arrumar essa área. O filho dela, o Cido, que trabalha
no restaurante, ele quer montar o restaurante dele, mas teve que parar de estudar para ajudar a mãe. Então, assim, são sonhos de uma família, de uma comunidade que assim, não é só para ela. Ela quer conquistar para ela e quer conquistar para todo mundo também. E na ficção que você criou, o prefeito local, né, da cidade da Pequena Águas Correntes, resolve lá por seus próprios motivos apresentar um projeto, vai para a Câmara dos Vereadores para poder ter essa reparação histórica por meio de uma remuneração, né, por conta de um dinheiro, cria um imposto, isso gera já um certo atrito com a comunidade. Os donos de terras não gostam nada dessa ideia, né, porque começa pensando assim, primeiro vão receber dinheiro, depois vão querer a nossa terra, vão querer a nossa casa. E isso não é diferente do que a gente vê, que a gente viu há poucos anos atrás, quando foi instituído a política de cotas nas universidades, e não é diferente do que a gente vê nas pequenas cidades nos dias de hoje. Porque, sabe, eu fico pensando muito assim, por que a gente não pode parar e pensar o que vai ser bom para todo mundo? Se eu tive a oportunidade, por que as outras pessoas não podem ter, né? Um exemplo que eu te dou, você falou muito bem, essa questão dos fazendeiros, de se oporem a esse projeto e acaba uma briga lá no dia da votação, mas o projeto passa mesmo assim. Esse fazendeiro, o Chico Carneiro, o filho dele, o Vitinho, é muito amigo da família da Tereza. E o Vitinho, ele demora um pouco para entender por que é importante, por que é tão importante isso para essa família e como essa família, que ele tem tanto afeto e tanta amizade, poderia ter uma vida melhor, mas ele também fica pensando, mas eu vou perder o que eu tenho? Então ele olha toda aquela terra da fazenda, ele sabe que vai herdar tudo aquilo, e ele fica mexido com isso. Então, assim, esse personagem me diz muita coisa. De você, por mais que você concorde ou simpatize com determinado assunto, acha mesmo que tem que haver alguma reparação e tudo mais, mas quando vira a realidade, você fala, não, mas espera aí, eu vou perder o quê? O que vai mexer na minha vida? Né? Eventualmente, como é que você vai ser prejudicado por imagina, uma pessoa que sempre, enfim, teve benefício eu digo, de conseguir estudar, de não precisar privilégios, parar de não precisar, como o filho da Tereza, sair da escola para ajudar a mãe a sustentar a casa, conseguiu estudar, conseguiu trabalhar, e a gente sabe assim, que não é uma questão de mérito, né? A gente sabe o que acontece muitas vezes quando chega um candidato negro e quando chega um candidato branco, e quem é essa pessoa que está fazendo a seleção e o que ela leva em conta para escolher a pessoa. Então, assim, são várias situações que a gente fica pensando, mas se eu dividir, agora chegou a hora de vamos diminuir essa desigualdade, a gente precisa se aproximar. Então, por que incomoda tanto os outros terem acesso? Sabe? O que eu fico sempre observando, Anderson, nos lugares que eu vou, justamente porque eu tive a oportunidade de estudar, porque os meus pais sempre me fizeram a gente entender como isso é importante para a vida, né? E a gente fez, eu e os meus irmãos, todos os esforços possíveis para conseguir estudar. Eu sempre observo nos lugares que eu vou chegando, de trabalho, um restaurante, um hotel, uma viagem, eu olho em volta, a primeira coisa que eu faço. Eu quero saber onde estão os negros, eu quero saber por que eles não estão chegando nesses lugares, sabe? Então, eu acho que assim, a gente precisa fazer precisa agir e rápido. É por isso que eu gosto desse tema da reparação financeira, sabe? Porque ela é um salto. No caso do livro, na situação da pessoa, né? No caso do livro, apesar das coisas que acontecem, que a gente não vai soltar spoiler, para o povo poder ler o livro, Tereza consegue receber o dinheiro, consegue realizar seu sonho, né?
vão ter ali um ou outros os problemas ali que o livro vai contar. E para a gente encerrar, eu queria comentar o seguinte: quando a gente faz uma matéria jornalística sobre assuntos como esse, tem às vezes um bom alcance. As pessoas leem ou assistem ou ouvem no rádio, né? Mas quando a gente fala de temas como esse pela ficção, seja na literatura, no cinema, na televisão, eu vejo que o alcance é maior, porque as pessoas... A gente, quando lê uma ficção, a gente entra no personagem, a gente entra na trama, né? Como você disse, Tereza passeava com você. Eu vi a realidade do Juninho, a realidade do Cido, né? Essa situação. Como você vê a ficção, você que usou a ficção para contar essa história, a importância da ficção para levantar esses temas? Eu acho, Anderson, que assim, eu tive esse sentimento de indignação tão forte, sabe? De falar, como é que eu vou expressar isso, né? E eu acho que as pessoas se expressam das mais diversas maneiras, né? Esse é o meu jeito, eu escrevo. Eu gosto de escrever porque eu acho que, como você disse, a ficção, ela aproxima. Essa pessoa vai ser convidada a entrar na casa da Tereza, vai ouvir o que ela conversa com os filhos, vai entender como é sério esse problema e como é importante essa questão da reparação para a vida dela. Ela vai participar da feijoada que a Tereza faz no domingo e chama todo o povo do Quilombo. Ela vai entender como é que a Tereza sofre essa resistência a esse projeto, a realização desse sonho. E aí, expondo tudo isso, eu acho que é uma grande oportunidade da pessoa parar e pensar. Porque eu acho que, assim, a ficção, ela ajuda, ela mexe com os nossos sentimentos, com os nossos sentidos, né? Então, eu acho que é uma porta, assim, para a pessoa falar, nossa, deixa eu talvez analisar melhor, avaliar melhor os meus conceitos, entender por que isso é importante e saber como é que eu posso agir nesse sentido. E eu digo assim, que cada um vai saber o que fazer. Nem que for uma conversa com o vizinho, sabe? Ou quando presenciar uma situação de racismo, preconceito, ou sentir que alguém está sendo tratado de uma maneira desigual, agir. Então eu acho que é um convite, Céu Azul é Tempestade, é um convite à reflexão. Você vai conhecer essa família, saber por que esse período da vida deles é tão significativo, entender por que eu dei esse rumo para esses personagens, e pensar e refletir na sociedade que a gente vive hoje e por que isso é importante para a sociedade melhorar e ser mais igualitária, porque é benefício para todo mundo, Anderson. Muito bem, então. Patrícia Xavier, obrigado pela conversa, obrigado pelo bate-papo. Parabéns por esse livro, parabéns também porque ele já foi traduzido para o espanhol e para o francês, ou seja, está ultrapassando as fronteiras do Brasil, chegando a mais e mais pessoas. O livro está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. E como é que o ouvinte pode conhecer mais sobre o seu trabalho? Olha, Anderson, quem quiser conversar, eu vou adorar, assim, bater um papo, me procura lá no Instagram, Patrícia Xavier, escritora, _. Quem quiser adquirir o livro, está no site da minha editora, Caravana Grupo Editorial, e também tem um e-book lá na Amazon, que eu já coloquei lá o e-book português, espanhol, francês. Então, assim, está todo mundo convidado para participar dessa conversa com a gente. Eu adorei participar do programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, Patrícia. Até, obrigada. Essa foi a conversa com Patrícia Xavier sobre o livro Céu Azul é Tempestade. Você encontra esse livro, publicado pela Caravana Grupo Editorial, nas livrarias, portais da internet e no site da editora. Sou Anderson Mendanha e obrigado pela sua companhia. E eu convido você a favoritar o Autores e Livros para não perder nenhuma edição.
Se você nos acompanha pelo Spotify, lembre-se de avaliar a gente também. Isso ajuda na entrega do programa para você e para mais e mais pessoas pelo algoritmo. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Até a semana que vem. Boa leitura. Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.